Bem-vindo ao Literatura Digital. O livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, nos ensina como tomar consciência dos pensamentos e emoções que nos impedem de vivenciar o momento presente. Se inscreva no canal para você continuar evoluindo cada vez mais com os melhores resumos de livro do YouTube. O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Na maior parte de nossas vidas, pensamos no passado e fazemos planos para o futuro, principalmente os empreendedores. Negligenciamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia, distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. Mas, se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar agora mesmo. Essa é a mensagem simples, mas transformadora do autor. Viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e a iluminação. O livro combina conceitos do cristianismo, budismo, indianismo, taoísmo e de outras tradições espirituais, porém ele não trata de religião, e sim de espiritualidade. É um manual prático que nos ensina a tomar parte dos pensamentos e das emoções que nos impedem de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós. Pensamentos iniciais. Você não é a sua mente. O autor conta que antes de seus 30 anos, sempre teve constantes crises de pânico, até que um dia afirmou a si mesmo: "Não posso mais viver comigo". E então, percebeu que aquele pensamento era um pouco estranho, e pensou: se ele não pode mais viver com ele mesmo, ele deve ser duas pessoas, não uma. Se esse questionamento é real, ele deve estar vindo de outro ser, e talvez apenas um deles seja real. Você já se identificou com uma voz interna que não para de falar na sua mente? A maioria das pessoas, sim. Essa voz fica contando uma história do passado e, na maioria das vezes, de forma triste e negativa. Esse diálogo interno acaba criando um fluxo constante de infelicidade. O autor diz que se deu conta que essa voz não era ele, e naquele exato momento ocorreu dentro dele a separação entre a voz que não parava de falar e um senso profundo de consciência que havia com o tempo se identificado com a voz, até mesmo confundindo-se com ela. Mas naquele exato momento houve a separação entre os dois. É como se agora ele estivesse plenamente consciente de tudo, de onde ele estava e do agora, mas ao mesmo tempo não lhe vinha nenhum pensamento na sua mente. Era como se estivesse sendo sugado para dentro de um vácuo. Era como se ele fosse ancorado ao agora, ignorando o passado e o futuro. Depois dessa noite, o autor afirma que acordou com uma paz interna profunda e que vive assim até hoje. Como se libertar dessa voz? A primeira dica é identificar o fluxo de pensamentos que ocupam a sua capacidade mental. Esses pensamentos estão relacionados com a ideia ou consciência de que temos de nós mesmos. Em outras palavras, como nós nos vemos, como achamos que somos. E as conclusões são resultado de experiências passadas que nós tivemos. Identificando a existência desse rio de pensamentos, você pode tentar a separação e escutar a voz que não para de falar na sua mente como um mero observador, como se ela fosse outra pessoa lhe dando conselhos, e você tem a opção de seguir ou não esses conselhos, mas não é obrigado. No momento que você identificou a voz e identificou que também é o observador dessa voz, esse exato momento é o melhor exemplo para definir o que o autor quer dizer com o agora. Você não está mais preso no passado. Bem-vindo ao agora. A nossa mente. Nós não conseguimos entender esse assunto profundo unicamente pela mente. O que significa você não é a sua mente? A mente tem muito mais relação com o mundo exterior do que com o mundo interior. Ela é a soma de vários pensamentos que temos durante a nossa vida, sejam eles conscientes ou inconscientes. Mas todos eles vêm do mundo exterior. Quando o autor diz que nós não somos a nossa mente, ele quer dizer que existe alguma coisa muito mais profunda que a nossa mente. Que mesmo que tenhamos um pensamento, ele não retrata de fato a realidade do que somos. A nossa realidade é muito mais profunda do que superficialmente é a nossa mente. De onde vem a realidade? Existe algo muito mais profundo e cada um pode dar o nome que quiser. A sua essência, o seu Deus interior, a sua força, uma energia superior que existe dentro de você. Esse é o seu eu verdadeiro. É daí que surgem as coisas e não da sua mente. Do seu eu verdadeiro é de onde vem a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentimento positivo. É lá que nos encontramos, é lá que encontramos nosso propósito, é lá que nos autoconhecemos.
E muitas vezes, como nossa mente está focada no mundo exterior, ela não se permite fluir para o seu eu interior. E como não conhecemos nosso mundo interior, imaginamos que somos aquilo que está em nossa mente. É por isso que o processo de autoconhecimento, olhar profundamente além da superfície da sua mente, está cada vez mais procurado no mundo ocidental e até no mundo do empreendedorismo, justamente porque nós sentimos um vazio, e isso acontece com frequência. Não por acaso, muitos dizem que estamos vivendo no século da espiritualidade, onde as pessoas estão começando a voltar à essência, voltando a olhar para dentro e não apenas a olhar para fora. A verdade está dentro de você. Em um mundo acelerado e tumultuado por possíveis verdades e incertezas, por uma infinidade de gurus e especialistas vendendo facilmente ideias e metodologias nem sempre testadas em suas próprias vidas sobre como desenvolver pessoas, atingir uma suposta iluminação e ter uma vida mais satisfatória. Contudo, ninguém pode lhe dar a sua verdade. Ela está dentro de você. Muitas vezes requer uma verdadeira jornada para identificá-la e trazê-la à tona. A mente e o ego podem fazer muito barulho, mas nem por isso você deixe de ter as respostas no seu interior. Cada ser humano é único e possui uma verdade única, muitas vezes abafada pelas ilusões da mente, trazendo inconsciência, frustração e um verdadeiro apagão pessoal. O autor ainda afirma que podemos romper com os padrões de consciência coletiva herdados pelos nossos antepassados, que ele considera como responsáveis pela escravidão da humanidade por séculos. Você não é a sua mente. A mente tem mais relação com o mundo externo e com as suas ilusões do que com a sua verdade interna. A mente dialoga com o externo através de falsas verdades ou verdades parciais, como a idealização, aprovação, pequenos prazeres insólitos, etc. As verdades da mente são aparentes e não duradouras. E quando você se identifica com a mente, com o sofrimento, com o ego, com as alegrias passageiras, com o desejo, com todo esse ruído mental, você se afasta da sua própria realidade. A boa notícia é que podemos silenciar a mente e nos libertar dela a qualquer momento. Quando, por exemplo, uma pessoa passa a meditar, ela se torna uma observadora, observa seus pensamentos e tem a consciência de que não são, e tem a consciência de que são apenas pensamentos. Ter a consciência é o primeiro passo. É entender que até 90% dos nossos pensamentos são inúteis e que estes, assim como as crenças, emoções e hábitos, podem ser substituídos progressivamente. A consciência é também um caminho para superar a dor. A dor e o sofrimento não são algo natural. Essa afirmação é muito recorrente no budismo e nas filosofias orientais. A dor não faz parte da sua verdade interior. A dor é proveniente do contraste com o externo, e por isso mesmo não é real ou não precisa ser real. Se você parar para pensar, grande parte dos eventos com dor e sofrimento que passou na vida eram desnecessários. Faça do agora o principal foco de sua vida. O sofrimento que você possa sentir agora é um sintoma da não aceitação da sua verdade. Muitas vezes vivemos por meio do sofrimento em lembranças do passado e visões de um futuro que ainda nem existe, e nos esquecemos que apenas o agora importa. Pare de sofrer e foque no agora. Não condene o seu futuro ou o seu passado com pensamentos que nada agregam no seu desenvolvimento pessoal. Supere-os, aceite o presente, abrace suas falhas e siga em frente. As coisas são como são. E isso não é, de maneira alguma, uma atitude conformista. Você só tem condições de criar a sua realidade quando entender que as coisas são como são e aceitar isso terminantemente. Se as coisas são de uma forma, elas também podem ser diferentes. Não que elas deveriam ter sido diferentes, isso é idealização. Quer dizer que elas podem ser diferentes. Há momentos desagradáveis, insatisfatórios e difíceis, mas para mudar a sua realidade, aceite esses momentos tal como são. Isso dará a você uma liberdade interior sem igual. Isso é tirar do presente o medo. Trabalhe com as dificuldades e não contra elas. Nada existe fora do agora. Você já viveu alguma vez em outro momento que não seja o agora? Não, pois tudo acontece no agora. O futuro não se cria no futuro e nem o passado se cria no passado. Tudo ocorre com você agora. Eis aí uma afirmação essencial para o caminho da iluminação espiritual. A essência do presente é emprestada para o passado e para o futuro. São só reflexos do presente, mas fora do presente, nada existe. Como acessar o poder do agora?
O primeiro passo já falamos antes, conscientização. O segundo passo é a percepção de que não há outros tempos, passado e futuro, que não o agora. Você tem todas as condições para romper com os velhos padrões, com a ansiedade e com as resistências, afastando-se desta divisão temporal. O poder do agora nada mais é do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das suas formas de pensamento. Quando você está no agora, aprende melhor sobre as suas reações. Por exemplo, quando julga alguém, o faz considerando as referências que teve anteriormente, sem considerar quem a pessoa realmente é. Isso é um mecanismo da mente que apenas conhece rótulos, julgamentos e parcialidades sobre o outro. No presente, você pode se atentar às suas emoções e pensamentos, a não levar nada para o lado pessoal, e você se torna um observador silencioso. Neste sentido, fica mais perto da sua verdade pessoal, e é claro que a mente tentará se livrar do agora. Todos os aspectos da sua vida podem ser iluminados. Relacionamentos iluminados, corpos iluminados, existência iluminada. Iluminação significa libertar da ilusão e manter-se conectado com a sua essência. Não podemos nos iluminar parcialmente, já que não somos parciais. Não é fácil se livrar da resistência. Isso porque somos criados em uma cultura em que a resistência e o egoísmo imperam e são naturais. A entrega é o oposto da resistência. Só se pode vivenciar a entrega com consciência ao agora, com a admissão da resistência e com a intenção de estar lá. Isso conquistamos observando a forma como a mente rotula as situações. Você verá que a resistência não tem nenhum propósito e não contribui para o seu desenvolvimento pessoal. Toda situação limite gera oportunidades. Toda situação limite, uma separação, uma doença, uma tragédia, ocorre porque requer uma entrega. A entrega não ocorre apenas através do sentimento, longe disso, mas essas situações fazem parte da vida e tudo o que conta é a forma como você encara as situações. A situação limite despedaça a vida de uma pessoa de alguma forma. A mente entra em colapso. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça ou da redenção, mas sim o ato de entrega. É por isso que em toda situação como esta há oportunidades para mudança e para a iluminação. A resistência pode tornar as coisas ainda pior, mas a entrega dá espaço a uma revolução pessoal. Como transformar o sofrimento em paz? Ter paz não é passar por cima dos seus pensamentos, crenças, emoções e sentimentos. É ter a consciência de tudo o que existe em nós e no mundo e ter a capacidade de se entregar. Aceite a sua realidade para depois transformá-la. Tenha consciência das coisas e de si e observe como reage a tudo. Aceite o que está fora e aceite o que está dentro de você. Quando você se entrega ao sofrimento e aceita que ele existe, terá condições de transformá-lo em paz. Conclusão. Mas por que é tão importante para um empreendedor viver no momento presente? Porque ele executa o seu plano no momento presente e execução, que é muito mais importante que ideias, é feita no agora. Não é fácil de um dia para o outro passarmos a viver unicamente no agora, vivermos somente o presente. Mas o primeiro passo é termos consciência da importância de viver no agora. Assim, damos o primeiro passo para o processo de autoconhecimento e de consciência a longo prazo. Muitos empreendedores já relataram que a grande satisfação deles não foi chegar ao ponto final, e sim o processo, o desafio que tiveram durante toda a caminhada como empreendedores. Mergulhar no vácuo do momento presente não é um hábito fácil de dominar. Algumas pessoas conseguem por alguns momentos somente, outras por um tempo maior. Algumas com mais facilidade e outras com menos. Existem até mesmo aqueles que nunca tiveram experiência em sua vida toda. A felicidade não está no topo. Também não está em ficar navegando sem sentido na base da montanha. A felicidade você encontrará durante a experiência que terá escalando a montanha. Quando vivemos presos no passado, temos a depressão, e quando vivemos focados no futuro, vem a ansiedade. Duas doenças do século. Pense em seu grande plano e propósito de vida. Crie sua meta e seja feliz executando-a no presente. Viver no presente significa filtrar o que não interessa e ir direto ao que interessa. Nem sempre o sofrimento é necessário, mas sim consequência de escolhas feitas. Cada um encontra a verdade dentro de si, conforme a visão que tem das coisas. Tudo está no agora. O que já passou não existe mais. O que virá a ser ainda não é. Neste livro você aprendeu que clareza mental para tomarmos determinadas decisões no presente, que irão impactar no futuro, você só vai conseguir no momento em que silenciar aquela voz na sua mente. E, consequentemente, o presente irá tomar conta.
Estar consciente e presente significa avaliar melhor seus recursos, ter mais acesso a informações de qualidade sem ruídos desnecessários. Significa tomar melhores decisões na execução. Essa é a forma de construir o futuro de sucesso tão sonhado. Precisamos aproveitar os desafios do dia a dia do empreendedor, as dificuldades e as coisas boas. Muitas vezes estamos olhando apenas o sucesso e esquecemos que para sair do ponto A até o ponto B é muito mais consistente aproveitarmos cada etapa do caminho, aproveitarmos a realização e o sucesso em cada etapa do que unicamente o sucesso final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe aí nos comentários qual vídeo você gostaria de ver aqui. Te vejo no próximo vídeo.